na gente, até pra mim também. Sim, então, eu comecei muito cedo na espiritualidade, né? Eu comecei por volta de 14, 15 anos a ter os primeiros sintomas, assim, de uma mediunidade ostensiva. Então, o que é uma mediunidade ostensiva? É uma mediunidade em que todos os chakras do indivíduo estão hiperativos. Os chakras são portais energéticos no seu corpo, né? No seu corpo energético, que te permite uma comunicação melhor com o mundo astral, com o mundo espiritual. Então algumas pessoas têm alguns chakras, principalmente o terceiro olho, o chakra da coroa, mais hiperativos, e essas pessoas são os chamados médiums, né? Então eu tive, desde de minha adolescência, desde ali do ingresso na vida adulta, eu tive muitas visões espirituais, muitas comunicações com a espiritualidade, e eu comecei, como a maioria das pessoas, em religiões da mão direita, que a gente chama, né? Então, religiões aí envolvendo o cristianismo, envolvendo o catolicismo e tal. Comecei no kardecismo, com 16 anos mais ou menos. Só que eu sou muito investigativo. Eu tenho um espírito de ir a fundo em tudo que eu faço. Então eu começo a ler tudo. E uma coisa que o Nietzsche fala, e é muito, muito plausível assim: todos que estudam demais acabam seguindo sozinhos. Porque chega em um determinado momento, você encontra uma parede filosófica que você não consegue transpor. Então, por exemplo, dentro do kardecismo, eu tive contato com algumas falhas filosóficas, algumas falhas da doutrina kardecista, né, espírita, de mesa branca, que eu falei, não, até aqui eu não posso ir. Então, se eu não posso ir por inteiro em algum segmento religioso, eu não fico nele. Porque não adianta eu falar assim, eu sou evangélico, mas eu não concordo com isso na igreja, mas eu continuo sendo evangélico. Não. Você pode seguir Jesus, mas a partir do momento que você se coloca como evangélico, ou você segue aquilo como um todo, ou você não é evangélico. Se tem doutrina, se tem dogmas a serem seguidos, você tem que ser por inteiro. Então, é mais fácil você falar assim, eu gosto de Jesus, beleza. Mas você não pode se dizer evangélico se você cumpre metade dos dogmas e os outros você fala, besteira, eu posso continuar levando a minha vida aqui. Jesus me perdoa. Jesus me perdoa esses pecados que eu faço. Isso que eu acho triste, sabe? No meio espiritual, ou você é por inteiro, ou você não é. Você não pode falar assim, eu sou um bandista, só 50%. Eu tenho que ser 100%. Né? Seja intenso em tudo que fazes. Então, eu não consegui ficar muito tempo no kardecismo por conta daquelas falas racistas do Allan Kardec, que ele tem, né, publicado numa revista espírita, inclusive. Isso eu já provei até no meu TikTok. Eu coloquei a passagem, tá lá no meu TikTok, quem quiser ver no feed, tá lá a passagem que ele se mostrou como um ser racista. E aí o pessoal passa pano. Não, porque a época era diferente. Não, porque a opinião pública sobre os negros eram diferentes. Cara, eu tenho a seguinte premissa comigo. A pessoa que quer guiar outras, ela tem que ser iluminada, seja há 2.000 anos atrás ou daqui 5.000 anos pra frente. Eu não posso guiar outros se eu tenho buracos na minha fala e se eu tenho algum tipo de limitação no meu pensamento. E Kardec tinha. Porque ele tenta levar, inclusive, o povo negro para a pauta científica, pseudocientífica, alegando que eles eram, sim, uma raça inferior e que precisavam reencarnar para evoluir, para poder encarnar em corpos brancos mais adaptados à evolução. Então, eu me deparei com isso na doutrina kardecista, falei assim, aqui eu não fico. Não dá para mim. Não dá para mim. E aí também as outras coisas do espiritismo, né, que tem uma linha muito forte do cristianismo. E o pessoal acha que o espiritismo, ele é uma religião codificada por Allan Kardec, que ele começa com isso. Não, o espiritismo ele já existe. A conversa com os mortos, essa troca com o mundo dos mortos, ela existe pelo menos há 8.000 anos antes de Cristo. Desde o período sumeriano, babilônico, os acadianos já conversavam com os mortos. Depois você pega os egípcios, pega os africanos, pega o período helenístico da Grécia. Todas as grandes civilizações tiveram comunicação com os mortos. Então o espiritismo não traz nada novo. Kardec não codificou nada novo. Ele simplesmente plagiou conceitos que já existiam na história das religiões. Inclusive ele trouxe muito do hinduísmo, dos textos védicos, dos Upanishads, para dentro do kardecismo. Tanto é que ele traz ali o conceito de karma, né? Que depois eu vou falar um pouco sobre isso. Então eu fiquei no espiritismo, vi que ali tinha muita coisa ali mal resolvida, saí. Fui adiante, fui para Umbanda.
Vi dentro da Umbanda também que faltava alguns elementos, fiquei muito tempo. A Umbanda talvez foi onde eu fiquei mais tempo, desenvolvi minha mediunidade, sou muito grato, inclusive pelos meus mestres de Umbanda. Depois falei, bom, até aqui também já deu, porque daqui eles também não conseguem passar. Te limitou? Também limitou. Fui pro xamanismo. Então o xamanismo, por ser um culto mais voltado à natureza, né, envolvendo ali o uso de ayahuasca, de rituais de pagelança, que a gente chama, pagelança ameríndia, né? São rituais com os nativos das florestas amazônicas, da floresta amazônica e tal. Então você se sente mais confortável porque é um culto mais natural, você se sente mais pé no chão, você se sente mais envolvido pelos seus ancestrais. Falei, tá, mas agora eu quero saber um pouco mais da parte filosófica do negócio, porque o xamanismo, ele é muito pé no chão, ritual e acabou. Toma ayahuasca, tem as visões, bate o tambor, vive suas experiências e aquilo, limpeza xamânica e tal. Não e eu vai queria além, saber, né? não, e aí eu queria mais conhecimento científico da espiritualidade. Então eu dei um passo a mais. Aí eu fui pro budismo. Fiquei um tempo no budismo, fui pro budismo zen, budismo Shan, budismo tibetano, fazia minhas meditações ali e tal, conheci monja Koen na época. Fiquei muito tempo no budismo, depois segui um passo adiante. Então você vê que eu fui migrando de religião, de espiritualidade. Tu conheceu assim todas as religiões. Fui. E aí, até que eu cheguei no Tantra e no Yoga. Me tornei yoga, me tornei um yogi. E aprendi a desenvolver Kundalini, as energias corporais e tal. E fui vendo que o ser humano ele tem um potencial para se tornar um deus de si mesmo. Né? Porque ele tem em si todos os segredos que habitam no cosmos. Tudo que existe no macrocosmo existe no microcosmo. Então todos os poderes latentes que estão presentes no cosmos, existem chaves para você ter acesso a esses siddhis, no yoga chamado de siddhis, dentro de você. Então eu fui explorando mais esse lado metafísico que há dentro da gente, e quando você começa a cultivar mais os seus poderes internos, você tem menos necessidade de cultivar um deus externo. Isso é uma lei. Quanto mais você desperta para si, mais você pode se tornar independente do outro ou do externo. E aí eu realmente conheci, foi onde eu conheci o luciferianismo, né, e que tem muito do Tantra no luciferianismo, é um rito de mão esquerda, e me desenvolvi nessa área e é a área que eu tô até hoje. E o satanismo é uma crença irmã, né, não é totalmente igual ao luciferianismo. O luciferianismo é mais metafísico, o satanista é mais materialista, não todos, mas tem esse viés mais materialista, pelo menos com Anton Sensor Lavey, que foi quem começou a Igreja de Satã, eles são mais materialistas. Ele fundou, né? Ele fundou ali em 1970 e poucos, tal, nos Estados Unidos, né? E aí eu segui mais pra linha luciferiana, que é a linha que eu tô até hoje, mestre de templo. A gente atende no país, fora do país, vários filhos de magia, pactuados e tal. E é onde eu me encontrei até hoje. Tô com 32, comecei com 16. Cara, o cara tem 32 anos, bicho. Caraca, tá no formal. Adenocroma. Que isso, Vic? Você tá muito bem, não, cara, pra 32, hein? A besteira do adenocroma.